Olá, bom dia. Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui mais uma vez, é isso mesmo, na madrugada, às 3 horas da manhã. Olha que power. Olha, hoje é o quinto dia já da nossa campanha maravilhosa. Mais uma vez está eu e a minha senhora, pastora Esté querida. Estamos aqui juntos, ligados nesse momento, nesse tempo de oração, para a gente estar junto aí nessa campanha, né? Então, você que tem estado conosco aí, tem colocado sua fé em ação, tem praticado, tem seguido o roteiro, e eu tenho falado, eu não peguei o primeiro dia, tá aí no YouTube, é só entrar aí, Campanha da Madrugada, às 3 horas da manhã. Se você perdeu alguma mensagem, você pode seguir a sequência aí e anotar. É importante você anotar. Uma campanha temática, temos um tema para cada manhã e uma oração direcionada. Ontem eu orei por cura, com uma bênção, graças a Deus. Muitas pessoas comentaram lá. E eu quero compartilhar com você hoje, no quinto dia, mais uma mensagem. Está em Mateus 4, versículo 19 até o 20 ali, aonde Jesus ele faz um convite, né, para aqueles pescadores. E a Bíblia diz que eles passaram a noite pescando. Hoje eu quero falar sobre paixão, apaixonado pelo que faz. Deixa eu explicar algo para você aqui, é muito importante. Nesse momento em que Jesus aparece para os discípulos, e aparece de manhã, é em resposta a algo que eles viveram a noite toda. Eles estiveram trabalhando, eles eram do turno da noite, esses homens rodavam turno. É isso mesmo, rodavam turno ali, tinha um horário de pescar, é um horário específico, mais específico, horário da noite. Então, a Bíblia diz que quando Jesus chega ali, encontra alguns pescadores de barco vazio, não tinha peixe, os peixes não apareceram naquela noite para trabalhar, só os pescadores. Mas o que me chama a atenção no texto é que eles passaram a noite toda. O relato é de Pedro, quando Jesus fala assim: lança sua rede ao mar. Pedro fala: mas eu a noite toda não peguei nada, mas por causa da sua palavra eu vou lançar. E naquela atitude de lançar a rede, a Bíblia diz que o barco quase que afunda, de tamanha era a quantidade de peixe que tinha que ser recolhido nas redes. E ali eles ficaram impressionados com aquela palavra. E naquele momento eles recolhem aquela multidão de peixes. Eu fico imaginando a cabeça daqueles homens. Mas, gente, nós ficamos a noite toda aqui, insistimos e movi o barco para um lado. Eu fico imaginando como é que é o pescador, né? A gente tem que olhar para nós quando a gente vai pescar. A gente vai pescar é assim, você fica ali num ponto com a sua varinha ali, olhando a minhoquinha. Tá, joga a minhoquinha. Não tá ruim aqui. Ficou ali, alguns pescadores são meio ansiosos, né? Eles querem chegar e pegar. Aí talvez estava lá jogando a minhoquinha, o peixe estava até dormindo, né? E a minhoquinha passava e o peixe nem aí para aquela minhoquinha. Mas não esperou, né? E a pessoa fala: aqui tá ruim de peixe, eu vou ali mais para cima. Aí vai lá para cima. Eu já fiz isso, eu acredito que todo mundo que pesca já teve essa atitude e sobe ali. Né? Já fui pescar com gente pior do que eu ainda. Eu ainda fico uns 15 minutos, 20 minutos, meia hora, mas tem gente que é 5 minutos. Não, aqui não dá peixe não, vamos subir. Não, espera mais um pouquinho aí, aguenta as pontas aí que ele já vai chegar. Não, aqui eu conheço, aqui não dá peixe não. Não, mas vamos... E aí a inquietação é tanto que você tem que mudar, porque senão você perde até a bênção. Aí você vai, né? Eu já conheço, já pesquei com pessoas assim, de não parar. E ela fica mudando ali, né? Mas
É o desejo, é a vontade de pegar o peixe, né? É a pessoa que é apaixonada por pesca, ela quer pescar. Quer pescar. Se não dá num lugar, não importa quantos minutos e tal. Então, eu fico observando esse texto e vendo como aqueles homens, eles não jogaram uma vez só a rede. Eles jogaram ali dezenas de vezes aquela rede. Foi a noite toda, levaram a merenda, comeram a merenda. Vai, gente, vamos lá, agora vai dar, hein? Agora, ó, ali naquele ponto, e vai. Não, aqui, mas aqui não veio nenhuma. Não, mas então esse mudou para lá. Ah lá, o barulho da água, está ali. E vai, a noite toda, eu acredito que aqueles homens ficaram de um lado para o outro, jogando a rede, e vai, e vem, até amanhecer. Quando amanheceu, eles falou, não tem jeito mais não. As forças já foi a noite toda, a maré não estava para peixe. E aí eles voltando, quem está na praia? Jesus de Nazaré. Bom dia, Deus abençoe. Ai, tá bom. A Bíblia diz que Jesus, levado por aquela multidão, e ali aquela multidão estava numa expectativa muito grande, era Jesus. E eu acredito que aquilo despertou naqueles discípulos curiosidade, o que está acontecendo? E ali pararam, e aquela multidão, e o povo apertando, Jesus falou, que bom que vocês chegaram aqui, deixa eu usar o barco de vocês aqui e tal. E Jesus entra dentro do barco e fala para ele, dá só uma rezinha aqui, só para o povo não ficar encostado no barco aqui. E ali Jesus pregou a palavra, Pedro ouvindo, os discípulos ouvindo, maravilhados, e aquela multidão ali toda na expectativa e crendo, e Jesus olhava para a cara deles, eles também ficaram maravilhados com a pregação da palavra. Mesmo com aquelas caras de cansado, de frustrado, né? Eles ficaram maravilhados com a palavra tocou a multidão, ao ponto que Jesus não podia nem ficar na praia. Então ele teve que entrar no barco para se resguardar, né? Até fisicamente do empurra. Então os discípulos ficaram maravilhados, ouvindo aquela mensagem. Aquela palavra entrou no coração e foi encontrando lugar no coraçãozinho dos frustrados, né? Daqueles que não pegaram nada, daqueles que estavam cheios de indagação. Por quê? O que aconteceu? Como é que foi isso? Nós nunca vimos tal dia ruim dessa forma. Foi encontrando e foi gerando ali naqueles corações uma esperança, uma tranquilidade, né? E aí quando Jesus termina lá em Mateus 4,19, ele fala, ei, lança sua rede ao mar. E eu acredito que eles, né, empurraram o barco um pouco mais, entraram, lançaram a rede. E quando eles lançam, a Bíblia diz que o barco até quase afunda, tamanha era a quantidade. E eles, algumas traduções dizem que eles teve que chamar até outras pessoas para ajudar. Vem ajudar, vem ajudar. E ali era peixe que não acabava, mas eles ficaram maravilhados com aquilo, com aquela palavra. E o Senhor manifestou ali, o Senhor operou ali, o Senhor revelou-se ali naquele lugar, aqueles homens, e de toda a multidão. Essa é a questão agora aqui que eu quero compartilhar com você, o tema de hoje, paixão. Um fogo que arde no coração. A gasolina, o combustível, faz com que a pessoa ela seja bem sucedida na vida, em qualquer área da vida dela, apaixonado por alguma coisa. No meio de tudo aquilo, Jesus, ele olha para os discípulos e diz para os discípulos, deixai as vossas redes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Naquele ponto, o que fez aqueles discípulos deixarem as redes, estava ali os Tiago e João, os irmãos, estava ali Jesus. Aquelas pessoas seguiram Jesus porque elas eram apaixonadas pelo que elas faziam. Elas eram apaixonadas. Porque tamanha foi a pesca maravilhosa
elas, levadas por aquele impulso, disseram: ele tem algo a mais para nós. Ele tem alguma coisa a mais para nós. Se nós seguirmos esse homem, nós vamos viver experiências incríveis. Nós vamos para outro nível. Eu acredito que a paixão que eles tinham no coração de fazer aquilo que eles faziam, de pescar, quando eles ouvem esse convite: vinde após mim, eu farei de vós pescadores de homens, algo queimou ali, ardeu ali dentro do coração e despertou neles, falou: nós precisamos seguir esse homem. E a Bíblia diz que eles deixaram tudo ali e começaram a seguir Jesus. A paixão pelo que a pessoa tem na vida vai fazer ela conquistar o que ela almeja, vai levar ela a atingir o ponto, o alvo. Sem paixão ninguém vive uma vida feliz. Sem paixão ninguém vive uma vida próspera. A pessoa, ela precisa ser apaixonada pelo que ela faz. Ela precisa ser apaixonada pela realização daquilo que ela põe as mãos. Ela tem que ter prazer naquilo. Jesus viu neles. Eles não eram homens como os da multidão. Nenhum da multidão seguiu Jesus. Nenhum da multidão. Por quê? Aqueles homens, por mais cansados que eles estavam, por mais frustrados, o que viram e o que ouviram despertou neles um interesse muito grande de seguir Jesus. As pessoas que estavam ouvindo e vendo, maravilhadas ficaram, nenhuma se sentiu compungida em seguir Jesus, ao ponto de se tornar discípulo de Jesus. A Bíblia não relata. Sabe por quê? Existe uma diferença entre você estar na multidão e você seguir Jesus, você abrir mão de alguma coisa para seguir Jesus, de ser o discípulo de Jesus. Tem uma diferença aí. Se você analisar a sua vida, você está no meio de uma multidão. E talvez essa multidão ela está correndo o mesmo ciclo do que as outras. A multidão ela está nadando para o mesmo rumo, mas aqui nos desperta que os apaixonados têm que nadar ao contrário da multidão. Muitas pessoas são Maria vai com as outras, elas não têm paixão pelo que ela faz, ela não acredita no que ela faz, ela não acredita no seu potencial, ela não é apaixonada, ela não vê nela um potencial, ela não tem esse sentimento, ela vai pelo que as pessoas fazem. Ela imita aos outros. É um oportunista barato. Como assim? Se está dando certo para o outro, vai dar para mim também? Não é assim que funciona. Muita gente fala: eu vou fazer isso, eu vou vender pipoca com açúcar, porque o fulano está vendendo pipoca e está dando maior dinheiro. Ele é apaixonado pelo que faz. E o segredo não é nem a pipoca com açúcar, é a paixão. É simples. Quando você é apaixonado pelo que você faz, mesmo que você não tenha muita coisa, tudo que você faz é gostoso. Pode ser um arroz, um feijão e um zoião, que é o ovo frito. Pode ser, você é apaixonado, você inventa, você faz um arroz, um feijão, você frita o zoião, você coloca ali uma cebolinha, você dá uma incrementada ali o negocinho e você come aquilo com a boca mais boa. Você fala: nossa, que comida gostosa. O que tinha nessa comida? Paixão. Tinha fogo ardendo no coração. A diferença está aí. E é isso que as pessoas não entendem. Às vezes falta essa paixão na vida dela. No ingrediente, falta paixão no casamento, falta paixão na criação dos filhos, falta paixão no trabalho, falta paixão no ensino, falta paixão no ministério, falta paixão. A
pessoa se sente obrigada, muitas das vezes, a fazer as coisas. Ela não é apaixonada pelo que ela faz. Ela faz porque tem que fazer, e não é assim, a vida não é assim. Você tem que fazer porque você é apaixonado. Você tem que queimar no seu coração. E foi isso que Jesus viu no coração dos discípulos, a paixão pelo que eles faziam. Fez com que aumentasse ao seguir Jesus. Porque desde o dia que eles deixaram tudo e seguiram Jesus, eles foram impactados por mais fogo, ficaram mais apaixonados ainda, viram que a vida deles tinha valor, e eles chegaram num ponto da vida deles que eu digo para você, ficar aqui pescando peixe para encher a barriga dos outros, eu vou é pescar homens para encher o reino dos céus. E eu provo para você, quando Jesus é crucificado, eles voltaram a pescar de novo. Lá no livro de João fala, voltaram a pescar os pescadores de peixe para encher a barriga dos outros. Jesus foi crucificado, vamos pescar. Por lá pegar lá os barcos deles, estava lá já na praia, vamos pescar. Aí foram lá, pescaram nada, deu nada de novo. Parece que 3 anos aí eles voltaram à cena de 3 anos atrás. Mas que é isso? Parece que está repetindo a mesma cena. De repente tem um homem lá na praia, tudo de novo. Quem é aquele homem? Jesus está lá. Jesus está lá na praia. E aí Pedro vê que é Jesus, já arranca a roupa e pula dentro d'água. E aquilo queimou no coração dele. Ele falou, agora eu sei quem que é. Eu não vou ficar aqui, eu sei quem que é. E vai nadando, e chega lá, era o Senhor que estava lá. O Senhor. Queimando um peixinho na praia, preparando ali um breakfast, um café da manhã para eles. Breakfast. E eles ali começam a ter aquela experiência, tudo de novo. Jesus dizendo para eles, eu chamei vocês, foi para pescar homens, foi para pescar peixe. Peixe enche a barriga dos outros, homens enchem o reino dos céus. E a provisão está aqui, Jesus mostra para eles. Aí, ali naquele tempo, quando chegam os outros discípulos, e Jesus começa a provar eles ali, depois da experiência, Jesus manda lançar a rede de novo, pega peixe de novo, e no evangelho de 153 peixes, contaram os peixes, e eles ficam maravilhados com aquilo, e Jesus naquele momento fala assim, Pedro, você me ama? Aí Pedro diz, eu te amo. Aí Jesus está dizendo, cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Cuida do meu rebanho, dos meus cordeiros. E por fim Jesus pergunta para ele, Pedro, você me ama? Ele diz, tu sabes. Jesus diz, então cuida dos meus. Ali, a partir daquele dia, nós pelos relatos das cartas, Pedro nunca mais voltou para aquela vida da qual ele tinha saído. Ele deu continuidade no ministério, colaborou com as cartas, foi um grande homem usado por Deus, relatado nos evangelhos, ganhou multidões, batizou multidões, teve experiências incríveis. A Bíblia diz que por onde ele passava, a sombra de Pedro. O povo cria tanto no poder que estava na vida dele, que só da sombra passar, as pessoas já se sentiam curadas. Tamanho era o poder. Olha o que a paixão fez com esse homem pescador frustrado. E talvez essa palavra faz sentido para você. Sua vida tá dando tudo errado. Por mais bem que você faça, por mais que você gaste a sua energia, que você queime combustão mesmo nisso, a questão não é essa. Talvez essa seja a resposta para a sua pergunta. Por que na minha vida as coisas não dão certo? Por que eu tento e quando eu vejo, você está se frustrando? Porque não é isso que Jesus quer para você. Jesus conhece a sua fome, a sua sede, Jesus conhece a sua necessidade.
Deus conhece a paixão que você tem de querer fazer as coisas da maneira correta, só que pelo caminho errado. Não funciona. Existem pessoas, irmão, que estão fazendo coisas que são certas. Ajuda o próximo. Isso é o certo. Faz caridade. Tira até do que não tem para ajudar. Mas está no caminho errado. E aí, muitas das vezes, isso leva a própria vida dela não está naquele nível que precisa estar. Ela está queimando a gasolina dela, a paixão dela, com o próprio trabalho físico, enquanto Deus quer ela fazendo as coisas para o reino de Deus. Deus quer que ela use essa força interior para ganhar multidões. Não é uma coisa para o seu prazer próprio, mas para a glória de Deus. Então, talvez essa é a resposta. Por que eu tento? Eu sou até bom. Tem gente que fala, eu sou até bonzinho, eu sou até uma bênção, mas não vai, de fato, porque você está no caminho errado. Jesus está dizendo, vem para mim e eu vou fazer de você pescador. Eu vou levar você a ter uma experiência muito maior, muito mais profunda. Agora nós vamos caminhando para finalizar, mas eu quero dizer para você que sem paixão ninguém chega a lugar algum. A paixão transforma você por dentro. A paixão aumenta a força de vontade de fazer as coisas melhor. Paixão leva à realização, mas naquilo que é o propósito de Deus. Você precisa entender que com a motivação correta, você vai ser uma máquina na mão de Deus. Você vai ser um instrumento poderoso pela motivação correta. Pela motivação errada, você vai frustrar, vai desgastar. Pode ser que você acabe se frustrando, entrando em depressão, em angústia, em tristeza. Mas pela motivação correta, você vai conquistar grandes coisas. Você vai atingir o alvo bem na bolinha vermelha. A motivação correta. E é o que Deus quer gerar na sua vida. Motivação correta. Está na madrugada, é Deus dizendo para você, eu quero você orando. Se você está na campanha, se você está conseguindo fazer 5º dia de campanha, você está seguindo certinho, 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia, 5º dia de campanha, você está seguindo certinho? Então você está no caminho certo. Segue. O nosso 5º dia de campanha é o 4º de transmissão. Talvez você está seguindo e você vai ver, né, que essa é a 4ª mensagem transmitida, mas é o 5º dia da campanha. Nós perdemos a internet, caiu um dia, mas eu vou finalizar com 22 dias para deixar relatado 21 dias de campanha. Vai ter 21 mensagens aqui, né? Nós vamos encerrar um dia antes, mas eu volto depois de novo com mais um dia de mensagem para dar 21. Então, entenda isso. Acorde para esta realidade. Nós estamos vivendo. Né? Seja apaixonado. Não se importe. Seja apaixonado. Entrega tudo. Os discípulos tinham um barco cheio de peixe. E era o que eles mais queriam, porque eles passaram a noite toda. Não pegaram nada. E quando pega, eles entregam tudo. Aqui está um segredo. Você está entregando tudo? Porque se você entregar só um pouquinho, como é que você vai querer viver uma vida de realização? Você entrega só um... Você é alguém que tem reservas. Eu não entrego tudo não. Veja, não é o caso aqui, mas eu tenho que dar os exemplos. O que Davi entregou na guerra? Tudo. Ele entregou tudo para receber depois lá na frente. Os soldados tiveram a oportunidade de entregar tudo. Ninguém quis entregar. E o que era tudo para Davi? A sua própria vida. Ele entregou tudo. Davi não tinha mais nada, não. Se fosse só entregar uma ovelha, ele entregava. Um cordeiro, ele entregava. Mas ele entregou tudo. Tudo era a vida dele. Então,
O que as pessoas entregaram na Bíblia? Tudo. O que Pedro entregou? Tudo. Não tinha reserva. O que Barnabé entregou? Tudo. O que Paulo entregou? Tudo. A Bíblia diz que Barnabé vendeu tudo que tinha e entregou. Paulo fez o quê? Encontrou com Jesus no caminho de Damasco, nunca mais voltou para trás. Nunca mais buscou a sua casa, buscou seus negócios, virou outro homem, entregou tudo. Então, o segredo é a entrega. Se você não entregar tudo, como é que você espera um resultado? Isso é paixão. Você tem que entregar tudo. Né? Nós temos exemplos atuais hoje de pessoas que se tornaram milionárias. Mas por quê? Entregaram tudo para receber. Eu vejo que as pessoas não querem entregar. Elas querem segurar, ó. Não entrego, eu tenho medo. Medo não gera fé no seu coração. Fuja do medo, manda embora esse medo. Você não pode ter medo das coisas de Deus. Você tem que ser crente, acreditar. Você tem que colocar sua fé em ação. Você tem que ser apaixonado. Entrega tudo sem medo. Nós vamos orar agora, já se posiciona aí. Se coloca de joelhos aí. Vamos colocar nossa fé em ação nessa palavra. Mais uma vez, nesse dia, no nome de Jesus, eu creio que Deus vai manifestar na sua vida. E hoje, eu quero incentivar você a entregar tudo. Entrega tudo. Pai, obrigado. Mais uma manhã para honra e glória do Teu nome. Mais uma manhã da nossa campanha. Quarto elo da nossa campanha no 5º dia de oração. E eu louvo o Senhor por esse dia, por essas mensagens que avivam o nosso coração, que despertam o nosso interior para esse caminhar maravilhoso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque é o Senhor quem tem nos despertado a cada manhã, é o Senhor que tem nos colocado, ó Deus, na posição, é o Senhor que tem feito essa obra maravilhosa em nossas vidas. Quero agradecer ao Senhor mais uma vez. Obrigado, Deus. E eu oro junto com esses irmãos que estão ligados aqui agora. O povo tá de joelho, o povo está nessa madrugada buscando a Tua face, ouvindo, ó Deus, o Teu convite. Venha, entrega tudo. O povo está ouvindo o Senhor chamar pelo nome. Tem gente que ouve até o Senhor falar o nome dela nesse momento. E eu creio, ó Deus, que o Senhor mesmo está chamando essas pessoas para algo muito maior. E eu ligo a minha fé, essas que dobraram, as famílias que dobraram os joelhos, ó Deus, ao nosso povo, a Igreja Batista Vida Nova em Uberaba, que ora, que busca a Tua face, que derrama a oração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, porque a Tua palavra é fiel. A Tua palavra se confirma na vida de quem crê. Obrigado, meu Deus e meu Pai. Seguir o Senhor não é um peso. Seguir o Senhor não é exaustivo. O Evangelho não é um peso. O Evangelho é o poder, é o nosso prazer pregar a palavra. Ó Deus, conduzir as pessoas ao reino de Deus. Para nós é prazeroso. Para nós é prazeroso estar aqui juntos nesta fé. Obrigado. Obrigado, Senhor. Deus, acende a chama agora. Derrama mais dentro desse coração. Ativa a fé dessas pessoas. Não deixa elas, meu Deus, não deixa elas ficarem prostradas diante das circunstâncias. Continua fazendo essa obra, meu Deus, levando elas a sonhar mais. Porque a paixão, quando ela aumenta, a pessoa se torna ainda mais ousada, ó Deus, e coloca mais a fé dela em ação. Que o Senhor possa manifestar o Teu poder. Davi era apaixonado pelo Senhor, e isso fez com que ele entregasse tudo naquela guerra. Meu Deus e meu Pai. Josué era apaixonado pelo Senhor, isso fez com que ele, ó Deus, seguisse Moisés até o fim, Pai. Ei, Deus, essa paixão que esteve nos corações de Isaías quando viu o Senhor, já logo disse: eis-me aqui,
envia-me a mim. Meu Deus, essa paixão que estava no coração de Daniel, quando ele ouviu falar que Jerusalém estava em ruínas, ele se dobrou, chorou e clamou e sentiu o desejo de poder fazer alguma coisa, e a paixão que estava no coração dele fez ele ser o reconstrutor das muralhas. A paixão que estava no coração de Esdras fez ele confiar no Senhor e levar o sacerdote de volta para o templo de Israel. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor coloca pessoas apaixonadas na nossa vida como modelo de fé. São os nossos líderes que oram por nós, que nos abençoam, são aqueles que cuidam de nós, são os exemplos que nós temos de fé. Ó Deus, homens mais apaixonados do que nós ainda, que estão vivendo uma amplitude do teu reino nessa terra. Nos leva, Deus, pela paixão, a dar o melhor de nós. Eu quero entregar tudo. Eu quero entregar tudo, como Abraão entregou tudo, eu quero entregar tudo, Pai, sem reservas. Manifesta o teu poder, que essa pessoa que está orando comigo possa dizer: eu quero entregar tudo. Eu acredito que se eu entregar tudo, Deus vai mover na minha vida. Pai, eu oro aqui agora, que ela comece a entregar tudo. Entrega tudo agora. Você que está me ouvindo, entrega tudo agora. Começa a dizer: Deus, recebe o meu tudo, recebe a minha vida, recebe a minha casa, recebe o meu trabalho. Eu entrego tudo hoje. Eu não quero ficar preso em nada que me tire da tua presença, em nada que se torne um ídolo no meu coração. Eu entrego tudo hoje. Se esse trabalho me faz ficar longe do Senhor, ó Deus, se esse negócio não é o que o Senhor tem para mim, eu entrego agora, eu entrego. Se esse relacionamento não é o que o Senhor tem para mim, eu entrego. Eu abro mão dos sonhos, eu abro mão dos projetos, eu abro mão dos negócios. Ó Deus, eu abro mão de todas as coisas para estar na tua presença, para viver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem de melhor para mim. Eu quero viver tudo, a essência. Eu quero queimar tudo eu quero queimar como Eliseu queimou tudo. Ele estava apaixonado pelo que ele ouviu de Elias. Isso fez ele queimar tudo, ele entregou tudo. Eliseu saiu e seguiu Elias, porque, ó Deus, ele era apaixonado pela obra. Ele queria ali uma experiência profunda. Isso fez com que ele recebesse porção dobrada, porque quando ouvia o seu mestre dizer: fica aqui que eu vou ali, ele dizia: de forma alguma te deixarei, de forma alguma. Ali, Elias era como um Jesus para Eliseu. Era como um Jesus convidando Eliseu a segui-lo, e Eliseu não abriu mão. Ele diz: de forma alguma eu te deixo, Jesus. De forma alguma eu vou ficar aqui sozinho, eu vou te seguir, Jesus. Aonde o Senhor for, eu vou. Aonde o Senhor pousar, eu vou pousar. Aonde o Senhor estiver, eu vou estar. E ali, ó Deus, ele viveu o dobro da porção que estava sobre aquele homem. Nós queremos fazer ainda mais. Jesus diz: vocês farão obras ainda maiores. Jesus não limitou a fé de ninguém, não limitou o poder de Deus. Ele diz: vocês podem, vocês vão. Deus, eu quero entregar tudo, eu quero fazer obras ainda maiores, eu quero viver o poder, a glória, a unção do Senhor nessa vida. Manifesta, age na nossa vida, dê a vitória agora. Eu entrego, meu Deus, eu entrego tudo que eu sou nas tuas mãos. Pai, eu não sou dono de nada, eu não tenho nada. O Salmo 75 diz: o que tenho eu no céu além de ti? Ser o meu fiador. Eu entrego nesta manhã, eu entrego a minha casa, a minha família, eu entrego os meus negócios na tua presença, no nome de Jesus. Continue orando, buscando, falando com Deus. A sua entrega é pessoal. Entrega tudo agora. Entrega para Deus. Não tenha medo de entregar. Vai fazendo isso.
vai falando com ele, vai entrando nessa atmosfera e ele vai pedindo para você, ele vai dizendo as áreas que ele quer entrar no seu coração, ele vai dizer os caminhos, ele vai dizer especificamente o que Deus quer que você entregue hoje. Vai falando, não pare de orar, vai orando em línguas, vai adorando, vai buscando, vai aclamando o Senhor. Nesta manhã, vai entregando. Se é mais hora de oração, Deus fala, fica comigo mais, ora comigo mais um pouco, eu ainda tenho mais coisa para falar para você ainda, eu ainda preciso te dar algumas experiências, eu ainda preciso tocar você, eu ainda preciso levar você a um outro céu, a um nível de experiência mais profundo. Vai pedindo, vai falando, eu quero, eu preciso, não se importe com a hora, não se importe com o tempo, e o Espírito de Deus vai conduzindo você nesta manhã, eu creio, no nome de Jesus. Esse é o poder de Deus, essa é a unção do Senhor sobre a sua vida, você que está aí orando, buscando, falando, acreditando agora. Deixa Deus te usar, deixa Deus falar com você, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Vai aproveitando esse tempo, vai aproveitando esse momento que Deus está na sua vida. Essa oração não termina por aqui, eu não vou dizer amém, eu não vou terminar ela, porque ela continua aí no seu dia, ela continua aí na sua madrugada. No nome de Jesus.